Olá, paz bem para vocês, satisfação estar aqui com vocês, tudo bom? Não importa onde você esteja, quem é que está aí fora? É a mãe do Senhor que veio te visitar, é tua mãe, minha mãe, meus irmãos, são aquele que faz a vontade de Deus. Esse contexto é o contexto do Evangelho de Lucas, do capítulo 8 ao versículo 19 a 21. Onde Jesus estava ali, provavelmente, falando da palavra de Deus, anunciando e conversando com os demais ali, na localidade. E achegaram-se até ele, naquela multidão, a mãe de Jesus e a sua família. Queria ouvir Jesus ou queria falar algo. Mas eu vou recitar para vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 19 a 1. Tem como título assim: A mãe e os irmãos de Jesus. Por aí você já tira a novidade que aqui está falando sobre a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podia chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar contigo. Ele disse. Quem ele? Jesus disse: Minha mãe, meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Eu vou pegar a referência do Evangelho de Marcos, do capítulo 12 ao versículo 46 a 50. Marcos, capítulo 12. Essa referência aqui já vai demonstrar bem assim, um pouco detalhadamente para você. Diz o seguinte, 40, versículo 46, do capítulo 12 de Marcos. Diz assim, vai dizer assim, 46, 44, Marcos 12, versículo 46. Marcos. Perdão, não é Marcos, é Mateus. Mateus 12. Mateus 12. Capítulo 12, do versículo 46. 46. Vai dizer, tem aqui o título novamente no Evangelho de Marcos assim: A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperava do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhes alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e quero falar-te. Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E portanto, com a mão para os seus discípulos apresentou: Eis aqui minha mãe e meu irmão. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Aí a gente vai agora lá para... Vamos lá para Marcos 3. Marcos 3. Esse vídeo aí fica um pouquinho longo, mas não tem nada não. Marcos 3. Marcos 3. Versículo 31 ao 35. Aqui vai falar sobre a família de Jesus. A família de Jesus vai dizer assim. Isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 30, versículo 31 a 35. Vai dizer assim:
Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te procura. Ele respondeu-lhes, Jesus respondeu: quem é minha mãe? Que são meus irmãos? E correndo, olhou sobre a multidão que estava sentada ao redor dele e disse: eis aqui minha mãe e meu irmão. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, veja a diferença aqui. No Evangelho de Lucas, vai falar sobre a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Já no Evangelho de Marcos também vai falar sobre isso. Agora, no Evangelho de Marcos vai dizer a família de Jesus. Aqui há um grande dilema entre os protestantes e católicos, falando: olha, Jesus teve irmão, olha, Jesus não teve só Maria como mãe, mas Jesus teve uma família. Eu pergunto para você, e daí? Não era Jesus? Importante se ele tivesse irmão, se ele não tivesse irmão. Mas veja só, aqui, nessa característica desse evangelho, é para que a gente possa acreditar que a família de Jesus procurava Jesus. O seu Jesus estava famoso, já se falava da palavra, se falava do perfil de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, e também suas irmãs, eram parentes dele. E eles queriam ouvir também Jesus. Mas Jesus aqui se direciona assim: quem são esses meus irmãos? Meus irmãos são estes, minha mãe são estes, aquele que faz a vontade de Deus. Jesus ainda diz para os discípulos, conta para os discípulos: olha, é o seguinte, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então eu não vejo nenhuma diferença que dizer, porque Jesus aqui apresenta os irmãos de sangue. Se for de sangue, não faz diferença nenhuma. E hoje em dia existe ainda esse debate teológico: não, Maria não teve mais filho. A igreja fala isso. A igreja católica romana: não, Maria só teve Jesus. E se ela tivesse outros, qual a diferença ia fazer? Porque Deus enviou seu filho para quê? Para dar salvação a você, para nos dar a salvação à humanidade. Então, aquele que faz a vontade de Deus é irmão, é irmã e ainda é mãe. Mãe de Jesus. Então, para que a gente possa ser irmão e irmã, temos que fazer primeiramente o quê? A vontade de Deus. Eu pergunto a você: você está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus, fazer o quê? A Deus é ser obediente a Deus, cumprir os mandamentos, querer orar, rezar constantemente, todo dia, tirar um momento para a meditação, para a reflexão. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, então basta a gente fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, vamos ser irmãos e mães de Jesus. Veja só que o Evangelho vai dizer que Jesus não estava nem preocupado com a família dele, porque a família de Jesus não chegava até Jesus por conta que Jesus estava cercado de irmãos a falar do reino de Deus. Tão grande é a multidão que o seu familiar não alcançaria e não tinha como chegar até lá, até alguém avisar Jesus que a família dele, teus irmãos, teus irmãs e tua mãe estão aí e querem falar contigo. Direi para você: o Senhor quer falar com você hoje. Muitas vezes você não quer ouvir a Ele. Muitas vezes você deixa para depois. Pessoal, oramos Jesus.
enquanto é tempo. Porque chegará um dia, uma hora que não vamos ter. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entra. E ele ainda dá esse convite para você. Está batendo toda hora no seu coração. E você não quer ouvi-lo. Aí quando você for procurar ele, ele vai te dar uma resposta. Não te conheço. Quem é você? Porque na hora que Jesus bateu na porta, na hora que Jesus confiou a você, você estava nem aí. Amém? Não sei. Deus abençoe você. Estamos juntos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que a evangelização, essa reflexão aqui, continue ainda produzindo mais. Amém.